Então vamos agora falar sobre o trabalho de uma força e energia cinética. Vamos falar das definições, né, dessas duas grandezas, tanto trabalho quanto energia cinética. Para isso vamos usar aqui um exemplo bem conhecido de vocês, um bloco sobre a mesa, supõe que não haja atrito. Aqui nós temos uma força F, ela vai ser, neste exemplo, constante, tanto o seu módulo quanto a sua direção, então aqui é um ângulo θ, que a força F forma horizontal. Então, se a gente for perguntar assim, qual é o resultante das forças? Você vai analisar o problema e observar que o resultante vai ser igual a componente de F na direção X. Então, esse bloco ele se move sobre este plano, em linha reta, e essa é a resultante. Então, Fx é a nossa resultante. Então, ela que vai provocar a aceleração do bloco. Aqui nós vamos aplicar, então, a segunda lei de Newton. Aplicando a segunda lei de Newton, nós teremos força resultante, que é Fx, é igual à massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Como F é constante, θ não varia, então Fx também será constante. Então tem módulo, né, como sentido, não muda. Então ela tem um módulo constante, seu sentido também. Então a aceleração aqui será sempre a mesma. Então nós podemos usar aqui as funções horárias do movimento uniformemente variado. Então vamos lá, nós sabemos que a força resultante é Fx e essa força resultante provoca uma aceleração também na direção x. Né? Inicialmente o bloco estava em repouso e a força F, então, Fx, acelera o bloco. Como a força F nós consideramos constante, nesse exemplo ela será constante, então a aceleração também será constante. Então aqui nós teremos o seguinte, nós podemos usar essas funções horárias do movimento uniformemente variado, já que A é constante. Bom, a primeira é da posição, em função do tempo, a segunda é da velocidade, em função do tempo. Se nós isolarmos o tempo nessa segunda equação e substituirmos na primeira, nós chegamos também à equação que você já conhece, equação de Torricelli, essa aqui. Daqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar a aceleração isolada. Vamos isolar a aceleração para obter essa aceleração. Vamos determinar a aceleração. Então fica assim, né? Porque vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado que está aqui, né? Joga para cá. Divide por 2d. Então essa é a expressão para aceleração neste exemplo. Vamos substituir então essa equação, chamei de 2, na primeira, lá no início, aqui. Segunda lei de Newton, já com a aceleração substituída. Vou jogar o D para o lado esquerdo. O Fx é resultante. Vou substituir por R, né? Para a gente ficar bem evidente que nós estamos falando da resultante. Então aqui, a resultante das forças sobre o bloco, vezes o deslocamento do bloco, igual a massa vezes essa diferença do quadrado de velocidade dividido por 2. Multiplica a massa aqui e nós temos essa diferença. Toda vez que você tiver uma situação como essa, um bloco sendo acelerado ali por uma força, né, ou por um conjunto de forças, você vai ter uma resultante R. Se essa resultante é constante, né, o movimento é retilíneo, você simplesmente multiplicar o R vezes o deslocamento do bloco, isso é igual a essa diferença. Na física, esse termo aqui, a gente diz que calcula o que a gente chama de energia cinética do bloco. Então, esse mv ao quadrado sobre 2 é a medida da energia cinética. Energia cinética do bloco. Então, isso aqui você vai chamar disso. É o cálculo da energia cinética do bloco. Ok? Esse outro termo aqui também é energia cinética, mas veja aqui que nós temos velocidade no instante final do deslocamento e velocidade no início do deslocamento, no instante inicial. Então, isso aqui seria a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, essa aqui é a variação da energia cinética. Do lado esquerdo, nós temos o que a gente chama de trabalho da força resultante. Nesse caso aqui, no movimento retilíneo, é simplesmente R vezes D, quando a força resultante é constante. Se a força resultante variar o seu módulo, sua direção, aí isso aqui vai ser uma expressão mais complexa, mas que vai significar a mesma coisa. Ok? Então, isso aqui é uma simplificação, vamos dizer assim, né, para um caso muito específico, né, onde a força ela tem módulo constante e direção constante. O movimento é retilíneo e a resultante está ali na direção do próprio movimento. Então nós chegamos aqui no que chama de teorema do trabalho de cinética, que o trabalho da força resultante sobre um corpo é igual à sua variação de energia cinética. Até mais, pessoal.